Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do Thea Talk. E hoje é um episódio muito especial para mim, com uma convidada que, assim, eu admiro demais, já faz bastante tempo. Muitos aqui devem conhecer já ela também, que é a doutora Débora Lubick. Eu tive a honra, anos atrás, em trabalhar efetivamente com ela e depois a vida nunca nos distanciou totalmente, porque a gente ainda continuou fazendo algumas coisas juntas, mas depois, como ela tinha outros planos de vida, acabei, né, também ali assumindo algumas coisas ali do escritório, mais do que é novo, né? Eu sempre falo, porque os pais sempre falam assim, mas a doutora Débora saiu. Eu falo, não, ela não saiu, ela ainda é sua advogada, então acho que é até bom pro pessoal também saber. Você só não pega mais realmente casos novos, né? Mas se apresenta pro pessoal, até pra quem não te conhece, que eu tenho certeza que vai ser um papo aí que a gente vai gostar bastante. Legal. Bruna, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Para mim, assim, isso aqui é algo novo. Nunca fiz isso na minha vida, tá? Então, estou muito feliz, assim, de acompanhar, continuar acompanhando o seu trabalho ao longo desses anos e estou muito feliz também pelo convite. Então, inicialmente, muito obrigada por tudo. Então, como, né, você já falou um pouquinho, o ano passado eu completei 10 anos na área do direito da saúde, né? Então, eu comecei em 2014, atuando em casos de pacientes, né, que tinham ali as suas dificuldades, não conseguiam tratamentos de saúde, e aí eu comecei entrando com ações contra o plano de saúde, e foi uma época em que não se falava muito sobre isso, não tinham muitos advogados na área, né, então eu comecei ali de uma forma bem dura, bem difícil, né, foram anos ali de muito trabalho, né, eu, assim, comecei bem nova também, sozinha, sem sócio nenhum, né? E aí o escritório foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Depois de uns anos, poucos anos ali que eu atuava, você veio trabalhar com a gente, né? Ficou ali por, acho que uns 3 anos, não lembro, né? E mesmo quando você saiu do escritório, a gente continuou sempre, né? Sempre trabalhando junto, você continuou fazendo vários serviços ainda para o escritório, até que eu tomei a decisão de me ausentar por um tempo da advocacia, né, diretamente ali atendendo pacientes. Eu nunca parei de advogar nessa área, mas eu decidi dedicar grande parte do meu tempo a um projeto social, né, eu gosto muito de fazer esses trabalhos de causa mais humanitária, assim, para pacientes, pro bono também, e aí eu continuei atuando, né, no direito da saúde, mas numa área mais específica, né, mas sempre continuei ali, acompanhando, né, então como você explicou, você continua ali cuidando dos meus clientes, né? Eu acompanhando junto, mas não tomando a frente ali mais, né? E eu coitada da Débora, assim, eu tô sempre, às vezes eu falo assim, Débora, esse caso aqui, o que você acha? Porque coisa nova, assim, apesar de a gente atuar tantos anos, toda hora aparece alguma coisa nova. Sim. Porque também tem muitas mudanças no judiciário, a gente vai falar sobre isso aqui também. E aí toda hora eu tô recorrendo lá a Débora para ter a opinião dela, que para mim é muito importante, porque é realmente uma referência e que eu sempre falo para ela, Débora, pode falar o que você achar, assim, o que você tiver de orientação, que para mim vai ser sempre uma honra realmente ter ali um pedacinho seu sempre de alguma observação que você faz, que é sempre muito válido. E como você falou, realmente, assim, quando você começou, era literalmente tudo mato. Eu me lembro quando eu me candidatei à vaga no escritório, assim, eu nunca tinha ouvido falar. E aí até quando eu comentava com as pessoas, tô trabalhando no escritório, que é da área da saúde, as pessoas ficavam, nossa, mas isso existe, tem como, não tem como. Então, você até hoje, assim, é referência em processos, porque realmente você foi desbravando. Eu acredito que era você e talvez mais uns 3 advogados no Brasil, assim, eu lembro que era muito pouco mesmo que tinha. Então, foi uma época que você trouxe, e hoje, assim, você conseguiu realmente abrir portas. Hoje em dia tem muito mais advogados que atuam, as pessoas conhecem muito mais. O direito da saúde também, hoje, na verdade, ele já é uma área, e aí deles, né, tem vários pontos ali que se ramificam. Mas, Débora, você já até comentou que você começou lá atrás, mas mais ligado diretamente às causas de autismo, que eu sei que, por fim, eram as causas que mais você acabou tendo ali no escritório. Como que foi essa sua ligação? Como que começou? Olha,
Foi assim que eu comecei a atuar na área, os meus primeiros clientes eram pacientes com paralisia cerebral, né? Então eu tinha ali um casal de amigos muito próximos a toda a minha família, que eles tinham uma filha com paralisia cerebral. E a minha entrada no direito da saúde foi, muita gente não sabe disso, mas eu trabalhei num plano de saúde, para um plano de saúde. Entrei num escritório, né, de um grande colega meu, que defendia um dos planos, um dos maiores planos que a gente tem hoje no Brasil. Só que eu fiquei ali meses nesse escritório. Eu me lembro, assim, o start para eu sair, né, da área foi quando eu tinha que fazer um recurso para tentar derrubar uma liminar de uma criança de 4 anos de idade que tinha leucemia e tinha conseguido ali uma decisão favorável para fazer o tratamento às custas do plano de saúde. Para mim aquilo foi um absurdo, né? Eu falei, não, para mim não dá, não é isso que eu quero. E aí eu saí e fui trabalhar numa outra área, né? Aí, acho que menos de um ano depois, eu encontrei esse casal de amigos, eles estavam com essa demanda, e o que me chamou a atenção é que em todos os advogados que eles iam, a maioria dizia assim, não, seu plano não é obrigado a te fornecer esse tratamento. Então eu comecei a entrar, na época o Facebook, né, era a rede social que a gente mais usava, eu comecei a entrar em alguns grupos no Facebook que eram específicos de algumas doenças, né, relacionadas ali à paralisia cerebral. E eu entrei com o intuito mesmo de aprender, de entender, né, ver como que funcionavam os tratamentos, ver como que as famílias lidavam com aquilo, né, qual que era o dia a dia, para eu passar a entender. Por quê? Porque quando eu comecei a levar aquelas questões para o judiciário, eu percebi que a maioria dos juízes não tinham a mínima ideia do que era aquilo, os planos de saúde não conheciam esses tratamentos. Então foi ali que eu comecei. Aí um dia, eu lembro até hoje, né? Tem coisas, histórias que marcam a gente. Eu lembro até hoje de uma mãe, que ela tinha um nome bem diferente, ela me chamou, né, no Facebook, porque eu era muito ativa ali nos grupos, ficava comentando e fazendo perguntas e querendo saber ali várias coisas. E aí essa mãe me perguntou, falou assim, olha, meu filho tem indicação de uma terapia que se chama ABA, e assim, e me explicou um pouco, tal. Ela falou, olha, mas eu vi que você atua aí em casos, né, contra plano de saúde. E quando eu sentei e conversei com ela, falei, olha, você tem sim, né, direito de entra com essa ação, tudo, seu filho tem o direito de fazer. Eu lembro que ela duvidou, ela falou, olha, desculpa, eu não te conheço, eu tive acesso a você aqui pelo Facebook, mas assim, eu já passei em tantos advogados e todos eles me disseram que não é possível, que não tem como, e é um tratamento muito caro, ABA. E aí eu comecei a pesquisar, eu lembro que eu atendi, ela não foi minha cliente naquele momento, né, ela não entrou com a ação, só que eu comecei a pesquisar, e aí eu fui encontrando, na época tinham apenas 2 clínicas de ABA em Campinas, né, eu comecei a atuar aqui em Campinas, e eu comecei a pesquisar, olhar, né, e tal. E os pais sempre muito desconfiados, né? Assim, mas será mesmo, né? Que é possível, que dá, que o plano de saúde tem que cobrir. Até que uma mãe falou, então vamos tentar, né? E aí a gente entrou com a liminar, entrou com a ação, saiu a liminar do filho dela. E para surpresa dela, o plano de saúde imediatamente liberou, né? Não tinha opção, tudo. E a partir daí, eu lembro que foi um boom, mas um boom assim literalmente. Por quê? Porque eu sou da época da advocacia que você tinha que ser indicado, né? Você não tinha outra forma, não era tão comum as pessoas procurarem por redes sociais, pela internet como é hoje, né? E não é tanto tempo, 10 anos, né? Quem vê pensa que eu atuo, enfim, muito mais tempo que isso. Mas já naquela época, os pais eram muito desconfiados, porque era tudo difícil, né? É tudo difícil para um pai de uma criança especial, enfim, qualquer que seja ali o problema de saúde que o filho tenha. Então, a partir dessa mãe, eu comecei ali, o filho dela começou o tratamento na clínica e ela chegava e falava para outras mães, olha, mas por que você paga se você tem plano de saúde? O plano do seu filho é obrigado a cobrir. E eu lembro que assim, já nos primeiros anos, acho que o 2º ano que eu estava advogando, eu tive assim uma quantidade muito grande de pais que começou a conhecer o meu trabalho, tudo, e foi aí que eu, né, meu escritório começou a crescer cada vez mais, e esse foi o primeiro contato que eu tive assim com a área do autismo, né?
Não, e assim, realmente eu lembro que quando eu comecei, você já estava num momento de muita procura, sim, porque é isso, os pais, eles acabam, e principalmente porque você sempre fez um ótimo trabalho, então eles vão passando, um pai vai falando com o outro, e até, imagina, até hoje tem muitos pais que duvidam que tem ou não tem o direito, às vezes eles já têm um pouco mais de conhecimento, já sabem, sim, que é comum, às vezes outras famílias, meu filho tem liminar e tal, mas eles ainda ficam receosos, assim, 10 anos atrás, imagina, sim, era realmente, e se o judiciário também hoje tem tanto desconhecimento, há 10 anos, então realmente por isso que eu falo que você abriu as portas, sim, ali pra gente, hoje conseguir fazer um trabalho, já mudou bastante coisa, que daí eu acho até que você pode falar um pouquinho pra gente, como que era mais o cenário lá atrás, quando você começou, o que você tem acompanhado. Eu vejo que hoje, assim, como você comentou, que logo que saiu a liminar nesse caso, o plano já cumpriu. Hoje em dia eu vejo que os planos têm descumprido muito mais as determinações judiciais, por conta realmente de uma falta de pulso do judiciário mesmo. Uhum. Sim. Mas sempre, assim, você é muito ativa e os pais, até hoje, assim, todos eles, assim, que eu quero falar com a doutora Débora e tudo mais, porque você virou realmente uma referência, né? Uhum. E aí, voltando para essa parte mesmo do posicionamento do judiciário, o que você foi vendo ali no decorrer do tempo, como que era, como que tá hoje, o que você vê, assim, que piorou, que melhorou? Olha, assim, acho que piorar não, né? A gente, enfim, caminhou bastante nos últimos anos, né? Como eu falei, assim como muitos pais, até hoje mesmo, têm as suas dúvidas, né? Aquela época muito mais, então primeiro a gente teve que saber lidar com os pais, né? Com os nossos clientes. E assim que a gente ingressava com a ação, a nossa preocupação era a forma como o juiz ia receber aquele assunto, né? Quando eu, enfim, comecei, eu era sozinha, eu demorei um tempo até ter ali estagiário, outros advogados, né, recém-formados, tudo que passaram depois ali a dividir comigo a carga do trabalho. Mas eu ia muito conversar com os juízes, né, e a maioria deles já me conhecia. Quando eu chegava, já sabia exatamente sobre o que era, né, o tipo de ação que era. E as reações, elas eram muito variadas, assim, né, porque... primeiro a gente teve que conquistar o Ministério Público, né, porque o Ministério Público atua nesses casos envolvendo ali o interesse dos menores, então a gente tinha que explicar, porque assim, no caso do autismo, era muito difícil para eles entenderem a urgência. Por que tinham pedido liminar, né, num processo de autismo, sendo que não é um problema visível o autismo na maioria das vezes. Então, por exemplo, você olha para a criança, ela não tem uma deformidade, ela não tem ali uma característica tão visível como, por exemplo, o paciente com paralisia cerebral, que já era tratado de uma forma diferente pelo judiciário, né? Dificilmente a gente tinha ali algum problema, né, alguma resistência, quando o caso era esse. Mas no caso do autismo, eu tinha que conversar com os juízes, explicar o porquê da urgência, por que eu estava pedindo a liminar, por que aquela criança precisava se submeter ao tratamento quanto antes, né? E eu me recordo, assim, de algumas situações, né, que me marcaram muito, tanto de juízes que sempre foram muito sensíveis ao tema, né, muito, assim, abertos, como também aqueles que eram mais resistentes, né? Assim, eu ouvi de tudo, né, durante esses anos, assim, conversando com os assessores, com os próprios juízes. Então, eu me lembro, por exemplo, de uma situação que eu fui lá e o juiz estava muito irritado comigo, com a minha insistência em falar com ele sempre assim, né? Isso eu acho que até hoje acontece. E aí ele estava muito irritado, e aí ele virou para mim e falou assim: doutora, seja sincera comigo. É urgente mesmo? Essa criança precisa desse monte de tratamento? Porque assim, né, vamos combinar, é autista, mas por que a mãe quer enfiar essa criança numa clínica? Para largar lá? É porque não aguenta cuidar em casa? Então assim, era difícil ouvir isso assim, né? E eu lembro até que às vezes eu já ia tão assim, armada, conversar, e eu lembro que uma vez eu fui muito brava conversar com um juiz aqui de Campinas. Ele era bem sensível a essas questões, tudo, mas ele demorou um pouquinho para dar liminar e eu já fui com tudo ali, conversar com ele achando que ele ia negar.
E aí eu lembro que eu cheguei já falando um monte para ele, excelência, olha, criança assim, 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 tal, tá precisando desse tratamento, e eu não sei por que eu enfiei na cabeça que ele ia negar aquela liminar. E eu lembro que ele me acalmou, ele falou, doutora, calma, não, tudo bem, tô vendo aqui, como que a criança tá? Ela tá bem? Como que ela tá sem o tratamento dela? Porque era uma criança que tinha tido tratamento suspenso. Aí foi quando eu respirei, eu falei, não, calma, né? Não é bem assim, eu não posso generalizar. Então não é todo mundo que tá nessa situação, né? Mas essas eram as exceções. A maioria dos casos eram realmente situações em que os juízes não entendiam, não sabiam o que era terapia, e aí vinha que os planos de saúde, nas suas defesas, traziam aqueles esclarecimentos absurdos, né? Por exemplo, você sabe melhor do que eu o que eles falam sobre o ABA, por exemplo. É um tratamento que é só para adestrar a criança. Então, eu já tive também nessas conversas de juízes falar, mas espera aí, como que é isso, né? Então, o que eu comecei a fazer? Eu assistia vídeos na internet. Quando, muitas vezes, naquela época, não tinha esse atendimento online por videoconferência que a gente tem hoje, que se tornou tão comum. Então, muitas vezes, para eu conseguir encontrar essas mães, para elas conseguirem parar para conversar comigo, eu tinha que ir até a clínica. Enquanto a criança estava fazendo o tratamento, eu ia lá, conversava com a mãe, levava os documentos que ela tinha que assinar, já pegava a cópia ali dos documentos dela, né, conversava um pouco ali. Às vezes o atendimento tinha que ser feito dessa forma. E eu lembro que todas essas oportunidades, eu pedia para ver a criança sendo atendida. Eu pedia para acompanhar, ver como que funcionava a sessão de cada uma daquelas terapias. E eu me apaixonei, assim, né? Eu achava o máximo, achava super legal, começava até a opinar, entender um pouco do assunto, né? Gostava também de conversar com as terapeutas, né? Com os médicos, enfim, da área, para entender mais sobre isso e depois tentar passar isso para o judiciário e também nas minhas peças, né? Dentro do processo. Então, eu tentava, assim, contrapor, sempre lia as defesas do plano de saúde, passava raiva, né, o que a gente acontece até hoje, muita raiva, e aí eu ia com vídeos, às vezes de uma forma mais interativa, né, que a gente sabe que o judiciário é abarrotado de trabalho, o juiz não vai ter tempo de parar, muitas vezes para ficar pesquisando, né, ele não tinha o tempo que eu tinha para correr atrás disso. Então eu sempre tentei fazer isso, né, levar o assunto dessa forma. Teve uma outra situação que essa sim eu acho que foi uma das que mais me marcou, né, que foi até uma situação um pouco mais grave. Foi o caso de uma adolescente, enfim, eu criei um vínculo com essa família por conta da história dela, dessa situação. Ela teve o tratamento dela suspenso, assim, mas foi de uma hora para outra ali pelo plano de saúde, o plano interpretou a decisão ali de uma forma, enfim, eu sei que eu tive que recorrer. E quando chegou no tribunal, foi uma desembargadora que sempre dava decisões ali favoráveis pra gente. Então, num primeiro momento, eu fiquei tranquila. Eu sei qual caso que é. Então, exatamente, deve ser esse. E aí, eu fiquei desesperada um dia, porque o pai me ligava sempre, eu tinha contato. A clínica ficou muito preocupada, até tentou atender assim dentro do possível, mas ela começou a ter tanto prejuízo assim sem o tratamento e ela já era adolescente. Na época, eu não lembro, mas acho que ela tinha uns 16, 17 anos na época, não me recordo, mas já era assim adolescente, quase adulta, né? E ela autista, né, enfim, fazia terapia ABA com uma carga ali intensiva, né, muitas horas, e aí não saía a decisão. E aí a gente começou a achar estranho, eu falei, bom, vou lá despachar com essa desembargadora, né? Não tava assim, tava todo mundo em sofrimento, né? Todos os envolvidos. E aí eu lembro que eu liguei no gabinete dela, e aí o assessor falou, olha, ela vai estar aqui hoje à tarde, ela pode te atender. Eu lembro que eu peguei o carro e fui embora para São Paulo, né? Na hora eu falei, não, vou lá conversar com ela. E eu fui bem tranquila, né? Pensando assim, acho que ela ainda não deu a decisão porque não viu, né? A gente sabe também que não é tão rápido assim e tal. E eu lembro que ela me ouviu, prestou atenção, falou, olha, doutora, você sabe que eu sempre sou muito favorável a essas causas e tal. Mas, enfim, ali na conversa ela não expressou muito bem e só ficava me analisando, né, durante todo esse tempo. Começou a fazer algumas perguntas, né, sobre o fato de eu ter mais ações na área. E,
ok, né? Aí se passaram alguns dias, não saiu decisão dela, não vinha decisão. E a família desesperada, enfim, todo aquele sofrimento. E aí eu lembro que eu mandei um outro advogado, um colega meu ir lá, falei, olha, vai lá, despacha de novo, relembra ela, né, do caso, tudo, e fala que é urgente, que a gente tá aguardando a decisão. Falou assim, doutora, ela me falou que não vai dar decisão, não vai, por enquanto, se pronunciar. Ela disse que ela te denunciou na corregedoria, que ela pediu para apurar o seu trabalho, porque ela achou que você tem muitas ações na área do autismo e que você é muito nova para ter essa quantidade grande de ações. Na época, eu não tinha nem 300 processos, assim, era pouco perto, né, do tanto que eu cheguei a cuidar. E eu fiquei sem entender, eu falei, mas espera aí, como assim, né? Eu falei, ela vai me investigar na corregedoria, né, que serve para investigar o juiz, não eu. Enfim, aí eu falei, tá, mas qual que é o problema dela? Não, ela falou que você é muito nova, que você tem muitas ações, e ela falou que enquanto isso ela não vai dar essa liminar, não vai dar decisão. Bom, eu, advogada jovem, né, com toda a garra, todo o vigor na época, falei, então vamos resolver isso. Aí fui na corregedoria, me apresentei e falei, olha, soube aí que eu tô sendo investigada, que ela fez uma denúncia. Falei, tô à disposição, vocês podem me pedir aí o que vocês quiserem para eu mostrar a legitimidade dos meus clientes, né, enfim, de como eu consegui essa quantidade grande de ações, mas eu já quero aproveitar que eu estou aqui e eu quero denunciar ela, porque eu tô precisando de que ela aprecie, né, o pedido liminar. A gente tem aí uma adolescente que já tá, sei lá, 2 meses sem tratamento, que era absurdo, já tinha comprovado o tanto de prejuízo que aquela jovem tinha tido e não saía decisão. E aí eu, assim, não lembro ao certo o desfecho, né, da história. Eu sei que a corregedoria me pediu desculpa, falou, não, doutora, não é nosso papel fazer isso, né, a gente não vai te investigar, não precisa entregar documento nenhum aqui sobre o seu trabalho e fica tranquilo, mas o que a gente vai dar andamento é na denúncia, né, pelo fato dela já ter extrapolado o prazo para analisar o assunto. E aí eu lembro que eu já estava pronta para pedir a suspeição, porque eu falei, bom, agora ela não é mais a minha, assim, nunca foi minha amiga, mas agora ela é minha inimiga, né? Eu falei, agora que ela não vai dar mesmo, né? E eu já estava até esperando uma decisão negativa ali para eu alegar suspeição. Para minha surpresa, ela restabeleceu. ela deu a liminar e a jovem voltou ali, né, a ter os seus tratamentos, e depois eu acabei até passando ali por alguns julgamentos que eu participei, tanto presencialmente como telepresencial, que ela era uma das desembargadoras. Enfim, nem sei se ela lembra disso, eu guardei com certeza nessa história, mas assim, para mim tudo isso era assim demonstra o desconhecimento que eles tinham mesmo, né, sobre a área, tudo. O fato de, assim, não tinha mesmo tantos advogados na época, eu tinha muita dificuldade, porque quando surgiu uma coisa nova para mim, eu não tinha a quem recorrer, a quem procurar, a gente não tinha muitas jurisprudências na época, né? Então eu lembro de uma advogada muito conhecida de Curitiba, que eu, assim, seguia ela indiretamente, eu olhava os processos dela, eu estudava tudo que ela escrevia, tudo que ela postava, porque eu achava muito interessante. Eu conhecia só um curso de pós-graduação na área, né, que tinha em São Paulo, mas na época eu não tinha condições de ir e voltar semanalmente para fazer. E eu procurava cursos, não tinha. Uma outra advogada também em São Paulo, que era mais voltada para questões de reajuste de plano de saúde, né? Então, assim, eu tive que começar, assim, meio que sozinha mesmo, né? Começar do zero. E foi muito legal ver a evolução que teve esses últimos 10 anos, né, de jurisprudência. Eu lembro de uma vez de um advogado que me ligou pedindo se eu não podia dar uma assessoria, ajudar ele num caso, tal, que ele estava cuidando no Paraná. E aí, quando eu perguntei pra ele, eu falei, mas como que você me encontrou? Ele, é porque eu comprei um livro de uma promotora aqui do Paraná, que ela escreveu sobre o direito da saúde, e várias jurisprudências que ela citam são suas. E eu fiquei super legal, porque eu falei, eu nem sabia que tem jurisprudência assim, né, de casos meus, no meu escritório. Então, foi muito legal ver isso assim, né? Mas, assim, enfim, a atuação desses juízes, esses desembargadores, não eram isoladas, né? A gente sabe que ao longo
dos tempos, alguns eram favoráveis, de repente um vinha, mas pensando bem, né, eu mudo o meu entendimento. E aí a gente tinha que trabalhar esses desembargadores, né, mostrar para eles. Então, quando o caso caía com esses desembargadores, a gente tomava assim, a atenção é redobrada, né? A gente tinha, eu fazia esse acompanhamento, né, no meu escritório bem de perto. Então, todos os juízes, aqueles que tinham um histórico de dar uma decisão negativa, a gente já corria, né, opa, esse aqui a gente vai dar mais atenção do que a gente já costuma dar aqui no nosso escritório. Então, eu treinava todo mundo nesse sentido da equipe, né, e a gente se esforçava um pouco mais, assim, para ver se isso ia mudando, né. Na época, a gente tinha também a súmula 102, né, do TJ aqui de São Paulo, que traçava ali a abusividade, né, do plano de saúde de recusar um tratamento, mesmo que tivesse fora do rol da ANS, que essa era a principal justificativa deles. Então a gente tinha essa súmula e a gente tinha o nosso trabalho mesmo, né, de educar os juízes, de levar para eles a informação, tentar explicar. Quando eu via que um juiz tinha tendência, assim, mais de ir para um lado, assim, por exemplo, não entendia. O caso do autismo, ele, assim, foi inovador no judiciário também por conta do número de sessões, né? Porque, assim, a gente está acostumado... A população, os planos de saúde, eles estão acostumados com aquela carga mínima de horas, né? De terapia, de fisioterapia, de psicologia semanal. Mas o autismo veio mostrando que o caso deles é diferente, né? Que o caso deles, eles precisam dessa carga maior de terapias e tal. Então, quando eu sentia ali que um juiz, por exemplo, não era muito favorável, não entendia, eu dedicava o meu tempo para mostrar para ele o porquê que isso acontecia, por que era necessário, né? Por que esse caso tem que ser tratado de uma forma diferente de outros problemas de saúde. Então, assim, foi muito trabalho, viu? Foi, enfim, muitas coisas que, né, enfim, foram necessárias. E até hoje, acho que é a frase que a gente mais fala quando a gente conversa, né? A gente não tem um minuto de paz, né? Não, inclusive essa semana você me mandou o julgamento daquele caso. Não, na hora que você me mandou, que eu vi que era fatia, eu falei, putz, alguma coisa aconteceu. Tipo assim, alguma decisão. Se eu mando mensagem à noite, é alguma bomba, né? Não, eu olhei, eu falei, dá até uma moleza. E aí, quando eu vi que era aquela decisão, que foi uma decisão muito importante no processo que a gente teve, eu chorei, assim, eu fiquei muito... Porque, como você falou, a gente se envolve muito com as famílias, não tem como. E é uma situação, assim, que a mãe também, ela fala com a gente diariamente. É um caso até bem semelhante também. No ano passado, um plano de saúde daqui de Campinas trocou um monte de criança de clínica, a filha dela estava dentro delas e ela teve, assim, uma regressão absurda. Nesse caso dela especificamente, eu estava até te falando que a gente juntou vídeos, e aí pra chamar atenção, porque assim, a gente falou, às vezes tá só o link lá, não vão abrir pra ver. A gente pegou o print, assim, pra mostrar como ela tava bem numa situação, a outra, como ela voltou muito com os episódios de agressividade, sabe? E aí, assim, eu mandei mensagem pra mãe, era aquele horário, já era acho que quase 11 e pouco da noite, que eu falei pra ela, eu não ia conseguir dormir sem te avisar. Aí ela já mandou mensagem, também agradecendo, e aí já no outro dia ela falou, eu não consegui nem dormir, e ela já não vê a hora de voltar, e a gente também, porque é isso, assim, a gente não tem um minuto de paz, porque direto, assim, tem uma decisão ou outra, agora, querendo ou não, eles já não levam mais tão em conta a questão de vínculo, como era no passado, né, assim, tem algumas coisas que são muito absurdas que acontecem no judiciário, e aí a gente sempre... E você comentou isso, da atenção que a gente dá, eu lembro, mas até hoje, assim, às vezes, quando cai com determinada pessoa, você já fala, esse vai negar. Mas, ou às vezes a gente já tem, às vezes caiu lá numa câmera e fala, vai derrubar ali, essa câmera não tem jeito. Mas é aquilo que, né, querendo ou não hoje, é muito mais favorável do que desfavorável, graças a Deus. Sim. Mas realmente é isso. Mas tem outros empecilhos, né? Também que foram aparecendo assim ao longo do tempo, né? Às vezes o empecilho é o judiciário, né? Quando ele tem ali uma decisão negativa que ele quer usar ali como base para todos os outros. E tem o plano de saúde, né? Os planos que eles também mudam sempre, né? Eu sempre falava isso, né, para os meus clientes.
O plano de saúde, ele muda de perfil o tempo todo. Às vezes tá aquela maravilha, tá tudo bonitinho, a gente com uma decisão favorável. Aí vem o plano de saúde e decide mudar ali o que ele entende que... enfim, ele interpreta ali o cenário da melhor forma para ele. Então, recentemente, né, o que a gente teve? Os planos de saúde, eles foram obrigados a incluir, eles incluíram, né, no rol da ANS, o tratamento do autismo, tudo. Muitos encararam isso como um avanço, a gente sabe que esse avanço é bem limitado, que trouxe outros problemas, mas agora os planos de saúde estão o quê? Muitos já estão começando a dar aquele problema de limitar a quantidade de sessões, sendo que o próprio rol da ANS fala que o tratamento do autismo não tem limite de sessões. Então, assim, é uma montanha-russa, né? Eu me recordo, né, lembrando agora aqui, que a gente estava vivendo uma época muito favorável, tanto do judiciário, os planos de saúde cumprindo tudo bonitinho. Aí veio um projeto de lei que tornava o rol da ANS taxativo, né? E eu lembro que, assim, isso daí me desmoronou na época, porque foi tudo feito, assim, às pressas, escondidas, né? Ia ser votado esse projeto de lei, eu falei, bom, tá fora do nosso alcance, né? A gente não tem o que fazer, mas se isso acontecer... E eu lembro que isso acabou indo pra mídia, faz muitos anos, eu nem lembro que ano foi. E os pais ficaram muito desesperados, né? E aí, assim, foi aquele caos generalizado e eu vi algumas instituições que foram, né? Fizeram até um trabalho lá em Brasília, tudo para ver, né? Como que ia ficar essa situação e a gente ali aguardando, né? Enfim, ainda trabalhando no judiciário. Essa questão. E aí, de repente, foi arquivado. A gente não sabe o que aconteceu, a gente falou, ufa, agora a gente vai ter um sossego, né? Aí um pouquinho antes, a gente falou, ufa, agora a gente vai ficar tranquilo. Não. Aí eu acho que isso, a gente estava no começo da pandemia, também não lembro mais o ano. Quando veio a questão levantada no STJ, né? Eu lia sempre minhas intimações à noite, né? Pessoa ansiosa que eu sou, nunca esperava o dia seguinte, né? A gente recebe um dia antes à noite. Chegava, eu já ia ler minhas intimações ali, todas as decisões, né? E aí eu vi um caso, a gente já estava ali com um grande número de ações no STJ, né, que começou, também não era um costume anos atrás, os processos paravam ali no tribunal, e aí começou a subir, e uma dessas decisões, o ministro colocou lá que ele estava suspendendo, né, o julgamento até o julgamento definitivo do recurso repetitivo. E aí eu fui ver, falei, que recurso é esse? O que está acontecendo, né? E aí foi quando eu descobri que tinham levantado aquela questão, que o STJ ia definir se o rol da ANS é taxativo ou exemplificativo. Eu falei, meu Deus, mas a gente acabou de passar por essa situação e estava tudo bem, mas e agora? E eu lembro que, assim, eu conversei com várias pessoas da área, né? Enfim, algumas colegas, e todo mundo entrou em desespero, né? E foi um negócio que foi uma tortura, porque ele demorou para ser pautado, para ser julgado, né? Inicialmente foi um caso do Paraná, que depois acabou sendo arquivado, mas depois eles substituíram por 2 outros processos, inclusive aqui de Campinas, né? E aí, para mim, assim, foi, eu acho que o que mais impactou, assim, todos esses anos atuando na área, né? Porque ali era o ou vai ou racha, né? Então a gente sabia que dependendo da forma como essa decisão fosse proferida, isso ia impactar milhões de famílias e todos os meus pacientes, os meus clientes. E aí eu lembro que eu acompanhei, assim, isso tomou conta dos meus pensamentos ali durante esses anos, né? Então eu acompanhava e, assim, muito aflitivo, né? Foi ver a baixa representatividade que os pacientes tiveram nesse julgamento, né? Foi conversar com pessoas envolvidas e ver o quão perdidas elas estavam com esse assunto. E, claro, as mães, né, dentro do que elas puderam, elas tentaram, né, mostraram ali que elas tentaram levantar esse assunto, essa pauta, né, para ser discutido, para tornar público o assunto, né, para que isso também não ocorresse de uma forma ali muito na descrição do judiciário, porque isso impactava muita gente. Aí a gente viu artistas também se manifestando, tudo. Mas, enfim, aí durante esse meio tempo veio a ANS, né, um pouquinho antes, eu acho, de finalizar o julgamento, e falou, olha, a gente vai incorporar aqui o tratamento do autismo.
Olhando assim de fora, a gente pensa, ai, que bom, que ótimo, resolveram todos os problemas dos autistas, né? Mas aí vem o balde de água fria, né? Não, porque esses tratamentos, eles entrando no rol da INS, eles entrando ali no rol da INS, sendo obrigatórios pelo plano de saúde, a gente sabe que a qualidade vai cair drasticamente, né? Por quê? Porque aí os planos passaram a ter essa obrigatoriedade de fornecer esses tratamentos, de incluir no seu rol. E aí virou uma bagunça, né? Porque a gente teve famílias, o que tem acontecendo agora, né? Ainda mais a fundo, sendo trocadas de clínica, enfim, a gente sabe que clínica particular não é sinônimo de que é o melhor atendimento, né? De que a equipe são os melhores especialistas ali. E também a gente não pode generalizar e falar que toda clínica credenciada é ruim e tal. Mas a gente sabe que o plano de saúde, o que ele vê não é a qualidade do atendimento. Ele não está preocupado com a especialização do terapeuta que vai atender aquela criança. Não, ele quer o custo, né? Para ele, parte financeira é o que conta na tomada desse tipo de decisão. E aí surgiram outros problemas, né? O julgamento não foi tão ruim quanto a gente esperava que fosse, né? Quanto a gente temia que fosse, porque a gente esperava, obviamente, o melhor. Mas a gente viu que na prática os pacientes conseguiram, assim, continuar tendo acesso a esse tratamento, né? Mas agora a luta pela qualidade continua, né? Então, por isso que a gente fala, é uma briga eterna, né? É uma briga eterna. Constante. E é bem isso que você falou, assim, cada época é uma questão. Eu até quando eu vou falar com os pais, eu sempre falo, antigamente o problema a gente brigava pela liberação. Uhum. Que se era ou não era obrigação, agora a gente já sabe que é obrigação, mas agora como que vai se dar esse cumprimento? Porque é o que você falou, os planos querem fornecer assim, cada vez menos, cada vez lugares mais precários, e que a gente sabe assim, que muitas vezes não adianta. Né? Porque se é um lugar que não tem realmente um trabalho sério, aquela criança vai estar ali como se ela não tivesse. Sim. E aí, assim, para as crianças que estão começando, é muito triste. Para aquelas que às vezes tinham um bom rendimento e são trocadas de uma hora para outra, afeta também, né, de maneira assim bem substanciosa. Então, até por isso que aquela decisão que você me mandou foi tão... Eu já falei pra você, eu falei, não, agora você vai pegar essa decisão. Já temos um precedente. Agora né? Vai pegar essa decisão e vai colocar em todos os lugares. Exatamente. Porque, assim, a nossa briga agora é essa. Tanto ou por qualidade, ou a negativa, às vezes, ela se dá de outras formas, que é o que você comentou. Às vezes nega agora é mais quantidade de horas, ou então quer mandar, por exemplo, a família para um lugar super longe, que daí eles estão tentando inviabilizar o tratamento de outras formas. Isso. E agora os pais no judiciário estão sendo taxados de frescurento. Porque, ele quer escolher a clínica que o filho dele vai fazer o tratamento. E, gente, não é isso, sabe? Uhum. Eu sempre pensei, assim, né, nisso. Que pai, que mãe que escolheria, que gosta de passar horas do seu dia, da sua semana dentro de uma clínica com o filho? Não, por melhor que seja a clínica, ele não gosta disso. Se ele pudesse escolher, né, pelo seu filho, assim, não precisar passar por essa situação, lógico que ele ia preferir, né? Então, assim, o judiciário e até os planos de saúde, talvez eles até vejam, né? Eles sabem desse sofrimento, mas não é a preocupação deles. Mas o judiciário agora vai ter que entender que esses pais, eles estão lutando pelo mínimo, né? O mínimo, você ter um bom atendimento, seu filho recebeu a indicação ali de uma terapia especializada, né? Ele recebeu um atendimento numa clínica que aplica a quantidade que foi indicada para aquela criança, né? Que tem ali profissionais especializados, e assim, a especialização é uma coisa mínima, básica, né? A gente não está falando aí de, tem que ser o melhor, o expert, não, a gente está falando de pessoas que têm o mínimo conhecimento possível para aplicar aquela técnica, né? Não profissionais que fazem um curso num fim de semana, que não têm experiência na área do autismo. Então não é essa a questão, né? Então a luta agora é outra, né? Antes a gente, como você falou, a gente brigava pelo rol da ANS, para que ele não fosse, né, enfim, considerado taxativo e o paciente pudesse ter acesso a outros tratamentos. Hoje a briga é outra, né? E eu entendo que, assim, é um cenário que ele melhorou muito, não tem como a gente falar que não, né? Tá melhor.
Mas vai ser sempre uma luta diferente, né? Então, para os pais especiais, cada dia vai ser uma luta diferente que eles vão ter que estar dispostos a enfrentar, né? Porque é aquilo, o plano vai mudando também, as argumentações, vai mudando. Sim, o foco deles, né? Exatamente, eles vão tentando sempre... sair ali de alguma forma das situações, aí o judiciário se depara com uma situação nova, que é quando a gente tem que levar essa questão que você comentou de conversar com juízes, é algo que a gente manteve. Até recentemente em um julgamento eu fui explicar exatamente porque assim, era um caso que a gente estava falando sobre a questão da necessidade da terapia em ambiente natural, que é uma outra questão também que o judiciário... Sim, não entende. Não, para eles, assim, eles não fazem... Eles entendem realmente como se fosse uma babá, como se fosse uma terceirização do cuidado da família, o que é muito complicado. Esses dias uma mãe entrou em contato comigo e ela falou, doutora, eu tava vendo a defesa do plano, eu chorei. Assim, eles estão falando que eu não quero cuidar do meu filho, eu parei de trabalhar para cuidar do meu filho, né? Só que assim, ele precisa do tratamento e tudo mais. E aí, levei lá pra eles, eu falei assim, olha, excelência, a questão da necessidade do tratamento em ambiente natural não é um cuidador, é porque o que acontece? Aí eu trouxe até, eu falei assim, nós que estamos aqui nessa sala, acredito que em sua maioria, todo mundo aprendeu que quando você chega em uma sala de aula ou aqui mesmo no tribunal, você se senta. Sim. Só que para o autista isso não é óbvio. Às vezes ele tem que treinar o comportamento dele 70 vezes para ele entender que ele tem que chegar na sala de aula e sentar. Eu falei assim, isso é uma das situações. Imagina quantas coisas uma criança tem que fazer numa escola. Né? E aí eu lembro até que o desembargador, ele era até muito bacana, assim, ele falou, olha, doutora, obrigada, agora eu consegui entender um pouco mais, que eu fui levantar para ele a questão da diferença, né, do acompanhante terapêutico, do acompanhante especializado, mas ainda assim não. Ele falou assim, eu acho que é algo que a gente precisa discutir, que a gente precisa... Mas é isso, assim, é esse trabalho de formiguinha, de ir fazendo, a gente cada vez mais junta vídeos das crianças, porque é aquilo, querendo ou não, ainda que hoje aumentou muito o conhecimento sobre o autismo, muitas pessoas não vivenciam, sabem? Ouviu falar, o filho do fulano o sobrinho do fulano, só que não sabe a realidade, o quanto é difícil. Até esses dias eu tava na internet, aí eu vi um vídeo de uma mãe que ela tava falando que tava num parque com a filha, ela tem 2 filhas dentro do espectro, e a babá tava com uma das crianças e ela foi passar na frente, na fila de um brinquedo, e aí as outras mães começaram a brigar, porque um dia se viu e tal, e aí a babá ligou pra mãe, a mãe foi lá, e aí as mães começaram assim, mas isso é um absurdo, por que tá passando na frente do meu filho, e não sei o que, então assim, é bom ter autismo. Aí a mãe pegou e falou assim, você não faz ideia do que você tá falando. E daí ela levantou, e daí ela até mostrou no vídeo também, ela falou assim, você tá vendo isso daqui, aí o braço roxo, mordido, ela falou assim, você tá falando que é bom, sabe, ter autismo só pra você não ficar você não faz ideia de quanto é difícil a realidade. Abala, assim, totalmente a estrutura da família, tudo, a vida toda, de todos os envolvidos, né? Eu lembro que quando eu recebia ali os pais no meu escritório, a gente conversava, tudo, né? Enfim, e eles traziam ali o problema da criança, e aí depois de uns meses, às vezes até alguns anos, eles me procuravam para saber se eu fazia o divórcio. E aí, conversando com a mãe, né, puxa, mas, né, o que aconteceu? Não dá, a gente tá muito, né, enfim, complicou muito a nossa vida, já não é mais a mesma coisa. Casos de pais que nos ligavam porque a escola chamou o conselho tutelar, porque a criança às vezes se machucava, ou vizinhos, né, porque a criança gritava, achava, estão achando que eu tô espancando meu filho, então eu fui chamada no conselho tutelar, o que eu tenho que fazer? É muito triste, assim, eu nunca fui, assim, de romantizar essa área, não, pelo contrário, eu acho que é muito sofrimento envolvido, a gente escuta isso, né, todos os dias, o tempo todo, e eu acho que a sociedade, o judiciário tem que entender um pouco mais, conhecer a fundo mesmo o que é o autismo, aí eu acho que a gente vai começar a progredir, assim, né, nesse assunto um pouco mais.
E hoje, assim, com a questão da rede social, passou a muito mais... Tem muitas famílias que mostram ali a rotina, como funciona, mas o que eu sempre falo, nenhuma mãe, quando o filho tá em crise, ela saca o celular para filmar. Porque o pensamento dela naquele momento é completamente outro. E aí, como a gente acaba postando as coisas boas, porque querendo ou não, essas mães também querem, olha, meu filho, ele pode brincar com seu filho, meu filho, ele pode ser chamado pro aniversário, né, do coleguinha. Não, como eu posto a sua parte boa, todo mundo fica achando que é lindo, né? Assim, ai, nossa, é um mundo azul, é tudo Quantos bonito. direitos, né, os autistas têm que meu filho não tem. Exatamente. É difícil. Sempre, nossa, mas é como se não vê a gravidade que a gente vê. E aí eu sempre falo isso, e eu sei que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado para falar algumas coisas, mas realmente, assim, as pessoas que romantizam o autismo e tudo mais, não fazem, assim, a menor ideia. Porque se a pessoa tivesse realmente passar um dia naquela situação, ela vai ver que assim, essa família ela tem que brigar o tempo inteiro com todo mundo. Sim. E majoritariamente as mães, porque acontece muito, como você comentou. A carga maior acaba sendo da mãe, né? Sim. Que passa a maior parte do tempo ali com a criança. Exatamente. E daí assim, as pessoas não fazem a menor ideia, né, de como de como funciona. Mas Débora, e aí hoje assim, né, apesar de você não estar vinculada totalmente à área, hoje eu sei dos seus projetos que são incríveis também, mas você está sempre ali em acompanhamento dos casos que você tem, até das dúvidas que eu faço. Hoje em dia, assim, o judiciário, na atual conjuntura, assim, o que você vê mais como um problema mesmo, e que é o que a gente comentou até aqui, que a gente tem que estar sempre, né, se movimentando, mas o que você vê hoje, assim, como um problema realmente do que o judiciário tem causado? Hoje, Bruna, eu vejo que o judiciário ele tem se preocupado com os excessos, né? O que ele entende que é um excesso nesse assunto específico. Então, hoje a gente tem já o direito que está bem estabelecido, né? Enfim, até pela decisão do STJ. A gente vê que os planos de saúde eles estão sendo obrigados hoje, no caso do autismo, já fornecer o atendimento na sua rede credenciada, mas hoje o judiciário ele ainda entende que essas demandas que ainda são geradas, né, por parte das famílias, enfim, dos pacientes, isso é um excesso, isso está além do direito que o paciente tem. Então, como a gente falou, questão de horas, quantidade de horas, troca de clínica, né, escolha de clínica. Como a gente mencionou, não é um capricho dos pais. Os pais não querem, e se eles pudessem, eles não iam para clínica nenhuma, nunca. Mas eu vejo que o judiciário se preocupa mais com isso e acaba, assim, seguindo muito a linha contratualista, né, de que se o plano de saúde está ali no contrato, ele tem que oferecer, ele está oferecendo, qualquer coisa que ele oferecer tá bom, né? Então, assim, eu acho que ainda vai precisar desse esforço adicional, vocês advogados, nós, né? Dos pais também, que não desistam disso, né? Que continuem lutando. Essa decisão essa semana é um exemplo disso, né? A gente não tem muita esperança. E eu confesso que muitos assuntos ao longo dos anos também não tinha muita assim esperança, esse caso aqui vai dar bom. Não, às vezes eu falava, não, isso aqui é impossível. E às vezes eu fazia contrariada, porque o pai insistia tanto, a mãe, não, por favor, vamos tentar. Falava, tá bom, mas não vai dar certo. E dava, né? Então eu acho que a luta ainda continua, tem que continuar educando o judiciário, né, nesse sentido, para que ele entenda que, na verdade, o que esse paciente precisa, o que esse paciente quer é um tratamento de qualidade, né? Que seja o mínimo aceitável ali para que ele continue tendo ali o seu progresso, né? No seu dia a dia, no seu tratamento. E é bem isso que você falou mesmo. E às vezes as mães até falam, não é que eu quero escolher o lugar, não é que eu quero, mas eu quero que tenha um lugar que minimamente atenda o meu filho. Igual tem uma clínica agora que tem recebido várias crianças, que a mãe me falou assim... Não tem elevador, por exemplo, né? Não tem elevador e é uma clínica que vai atender crianças com paralisia cerebral, que a maioria está em cadeira de rodas. Então, como? Esse é o novo normal, os pais têm que aceitar isso agora, né? Carrega, como que faz? Uma dessas crianças aí que eu também tive contato, que inclusive é a mesma família lá do começo, né, que eu comentei, a criança já tá com 17 anos, ela é pesada, ela é grande, ela usa cadeira de rodas, ela usa andador. E a clínica, além de não ter o elevador, não ter acessibilidade, ela não passa com o equipamento dela pelos vãos.
Ou seja, é uma clínica nada adaptada para a criança, né? Então, isso o judiciário vê como normal, como um tratamento digno, né? É absurdo. E aí, numa outra clínica, mas aí até mais voltada até pro autismo, Sim. que a mãe me falou que assim, o filho dela entra em crise, a clínica liga mandando ali buscar. A clínica! Não sabe lidar. Assim, como que uma clínica que em tese é para atender autistas não sabe lidar com uma crise? Com uma crise. Qual que é o melhor lugar para essa criança estar no momento de uma crise? Se a gente for pensar, a gente sempre tem que evitar. Assim, a gente às vezes, se isso acontece numa escola, a gente até entende. Mas numa clínica, e a mãe que não é terapeuta, que não é formada, ela tem que ir lá lidar com isso. Então, é isso mesmo, assim, que tem um lugar que minimamente seja aceitável. Sim. Que é o que hoje não tem, e como você falou, cada vez mais eles estão indo para essa parte contratual, que é aquilo, assim, porque muitos pais chegam e falam assim, Bruna, não é possível, que assim, que vão, sabe, o meu filho hoje tinha isso daqui, olha, né, assim, mostra fotos da clínica, do ambiente, olha para onde estão mandando meu filho, e aí, assim, é muito difícil pra gente até passar isso também, que assim, porque eles falam assim, não é possível, o juiz vai ver isso daqui, e é claro que ele vai entender. E não. Porque o juiz, infelizmente, assim, não vou falar todos, é aquilo que a gente falou, a gente sempre, né, não são todos, tem muitos que veem, sim, o que tá acontecendo, mas a grande maioria não olha assim, a clínica é boa, a clínica é ruim, até porque, pra gente falar que um lugar é bom ou é ruim, a gente precisa de muitas análises. É claro que pra gente que lida com aquilo diariamente, a gente sabe, só que um juiz não. Sim. Então, assim, ele vai pensar, por exemplo, tem alguns casos que, vai pra perícia, só que até essa perícia ser realizada, até tudo acontecer, já passou uma infinidade de tempo. Sim. Então, para o juiz é muito isso mesmo, assim, o plano é obrigado a fornecer, isso já tá muito pacificado, mas se ele que ele vai oferecer? Qualquer agora, coisa, né? Sim, agora assim, ele tá fornecendo, é uma clínica para autismo, então ele tá cumprindo. Então, assim, hoje a nossa maior briga é essa mesmo, assim, que até hoje eu falo, que hoje, querendo ou não, se a gente for falar, não é difícil você conseguir uma liminar, né? Assim, uma liminar para começar não é difícil. O difícil hoje é você conseguir fazer cumprir essa liminar e minimamente num lugar digno. Sim. Porque hoje, essa que é a briga, né? Que a gente tem aí, que é de todo dia. Eu me revolto, assim, eu falo que qualquer dia eu vou sair presa do fórum, porque eu me revolto com várias coisas. Então, isso quando o plano de saúde ele tem outras opções, credenciado, que a gente até conversou sobre isso esses dias. E a família fala, olha, essa clínica aqui pra mim não dá, mas essa daqui eu aceito. E o plano não deixa a família escolher, não deixa trocar. Por quê? Porque ele quer, do meu ponto de vista, ele quer desincentivar aquela família a levar o filho pro tratamento. Só pode ser isso, né? Não, mas tanto é que isso acontece. Muitos casos, às vezes, que acontecem essas clínicas, que às vezes a mãe fala, é pior, meu filho tá em sofrimento. Sim. Então, assim, acaba deixando de levar. E aí, nisso, assim, em cada troca, eles já ganham quantos? Né? E tem uma outra questão também que é muito delicada, que eu sempre falo, uma semana para o judiciário não é nada, se a gente for pensar em um tempo, e uma semana para o autista é muita coisa, com certeza, né? Assim, só que o tempo do judiciário ele caminha diferente, ainda que a gente tente cobrar, que a gente vá, que a gente fale e tudo mais. É difícil, mas é isso mesmo como você falou. As pessoas, eu sempre falo assim, não é só porque eu sou advogada que as pessoas têm que me contratar, nada disso, até se contratarem outros colegas, mas não pode deixar passar, porque se deixar passar, é aquilo, né, onde passa um boi, passa uma boiada, então tem que tomar realmente muito cuidado, porque cada vez, a gente não pode regredir, deixar realmente os direitos pra lá, então tem que brigar, e a gente vai, a gente briga, a gente passa nervosa, a gente xinga, tanto é que quando saiu a decisão, eu mandei no grupo as meninas, assim, todo mundo muito feliz, porque tem alguns casos que são muito emblemáticos pra gente, né? Com certeza. Teve um outro caso também de uma reativação de plano que a gente, assim, chegou uma hora que a Carol, que é a advogada responsável, ela falou assim, Bruno, eu acho que isso aqui o plano não vai fazer. Porque assim, a gente tentou de todas as formas, foi de todos os jeitos, e o juiz aplicou multa, mas também não era um valor alto, e brigava daqui, brigava dali. E a família, assim, a criança muito comprometida, ela tem um monte de diagnósticos, a mãe desesperada, e a gente também, mas não deu certo. E aí a mãe até mandou, né, uma mensagem essa semana agradecendo, assim, e aí eu falei pra ela, eu que agradeço, porque assim, ela confiou realmente no nosso trabalho, porque às vezes, pode ser que às vezes não esteja dando certo, porque tá faltando alguma coisa processualmente, claro,
né? Eu acho que somos humanos, Sim. a gente tem falhas. A gente erra muito, né? Mas tem muitas coisas que às vezes não é por isso, é porque tá muito além ali da gente. Mas aí eu sempre falo assim, a gente tem muita dor de cabeça, tem muita preocupação. Eu lembro que logo no começo que eu falei assim, ai, Débora, não sei o que eu tô com você não vem com isso que eu aguentei. Não vai desistir. Eu lembro que você falou, eu tô cansada, não aguento mais. Eu falei, Bruna, pelo amor de Deus. Eu falei, eu tô há 10 anos fazendo isso, você tá 2, não, você aguenta. E aí, assim, é aquilo, é um turbilhão de emoções, mas pra mim é muito gratificante. Eu tenho certeza que pra você também. Eu lembro que quando eu trabalhava com você, o que eu mais, assim, as mães entrarem em contato e falar, olha, minha filha que não comia, agora tá comendo. Meu filho que não falava, agora tá falando. Esses dias uma mãe mandou um vídeo pra gente do filho dela, a primeira frase que ele formou, super emocionada. Lindo, então, né? Não, assim, é uma gratificação muito grande. Então eu sempre falo que os problemas, eles acabam ficando muito pequenos frente a todo o resto. Mais que a gente se estressa, a gente se estressa, não tem jeito. Com certeza. E Débora, eu sempre peço para os convidados deixar algum recado, alguma mensagem realmente para quem está assistindo a gente. Depois de toda essa conversa que trouxe realmente, é muito bom, eu acho que a gente levar essa visão um pouco do judiciário para as pessoas, que o judiciário se afastou muito da sociedade, então muita gente não faz muita ideia de como funciona, de como são os entendimentos. Então eu sempre gosto muito de trazer isso para as pessoas entenderem realmente como que tá as nossas dificuldades também. Mas o que você deixaria para essas famílias, ou para os planos de saúde, para o judiciário, para a gente tentar realmente que às vezes, quem sabe, essa mensagem chegue a essas pessoas? Eu acho que, em primeiro lugar, o conselho que eu sempre dei para os pais é: não desistam, né? Às vezes parece muito difícil e vai ser difícil mesmo. Qualquer direito que o filho tem, ele não vai cair no colo ali dele, né? Enfim, e ser aplicado da forma mais tranquila possível, não. Os pais, eles enfrentam uma batalha muito árdua, né? Assim, em todos os aspectos, isso eles vão carregar isso durante toda a vida do filho, né? Que eles vão estar acompanhando ali. Então, nunca desistir, correr atrás, sim, dos seus direitos. Vai ser difícil? Vai, mas sem os direitos vai ser mais difícil ainda. E para aqueles que já fizeram isso, né? Que já conseguiram, já foram atrás, não se acomodem. Porque é isso que a gente falou, os planos mudam de perfil, o nosso judiciário muda também, e eles precisam estar sempre prontos para continuar lutando, não se acomodar, não aceita qualquer coisa pro seu filho, né? O filho é, pelo menos o que os pais dizem, eu não sou mãe, né? Falam que é o bem mais precioso que o pai e a mãe têm. Então, assim, eles precisam, não se acomoda, continua lutando, continua buscando o melhor para o seu filho, né? Porque isso vai fazer toda a diferença ali na vida dessas crianças e das famílias também. Eu me lembro até dessa menina que você comentou, que é do seu casal de anos atrás. Eu lembro que você sempre comentou assim, o quanto a perspectiva que os médicos passavam para a família é baixíssima. E eu lembro que na época ela devia ter uns 12 anos. É que isso já faz bastante tempo que você falava, nossa, assim, para os médicos já era para ela ter, né, assim, não estar mais aqui há muito tempo, só que de tanta família, assim, se dedicar, ir atrás e brigar. E hoje, como você falou, já tá com 17 anos. Mas isso também é muito fruto ali da família mesmo, do tanto que eles... E assim, a gente sabe que é cansativo, é desgastante. Até porque cada família tem uma dinâmica, tem aquelas famílias que às vezes é a mãe e o filho não tem rede de apoio nenhum. Igual eu vou fazer um caso agora que trocaram a criança de clínica, até um caso que era seu também, e a mãe falou, ela é viúva e ela tem 2 filhos dentro do espectro, e aí um filho tá num lugar e outro filho tá no outro. Então, e ela fala, eu tenho que trabalhar, eu não tenho assim, meu filho não tem... Tem que se dividir em 2 locais diferentes. Sim, como que eu vou fazer assim? Eu sou viúva, eu tenho 2 filhos autistas, eu não tenho rede de apoio, eu não tenho ninguém aqui, como que eu vou fazer? Então, assim, essas famílias realmente... É muita luta, é muita coisa que a gente vê que... E só mais uma história que eu lembrei agora, né, para finalizar, de um dos meus clientes. Eu sigo ele nas redes sociais. Por quê? Porque ele ficou famoso nos últimos anos, né, ele, enfim, toca ali uns instrumentos e tal, canta, né, gosta bastante de música, e ele apareceu em alguns programas de televisão, e eu sinto, assim, muito orgulho, né, eu olho para ele,
como se fosse meu filho, assim, né? Eu falo, olha, né? Ele, desde pequenininho, buscou tratamento, né? A família, ele até hoje, né? Recebe o tratamento, tudo. E ele aparenta sempre muito bem nas redes sociais. E aí, esses dias, ele deu um anúncio dizendo que ele ia se ausentar um tempo das redes sociais porque ele estava muito mal. E aí, eu me dei conta, eu falei, gente, tipo assim, você vê, né? Ele parece que, com todo cuidado, uma família muito dedicada... ele faz tratamento com uma equipe excepcional de profissionais, né? Ele aparenta ali tá muito bem, mas tem os altos e baixos, né? E vai ser assim durante toda a vida, né, dessas crianças. Então, assim, essa mãe não desistiu. Eu vejo que ele poderia estar numa situação muito pior se ela não tivesse feito o mínimo ali que ela pôde fazer por ele, né? Então é isso, né? Eu acho que é uma batalha que ainda vai continuar aí por toda a vida. Ainda tem anos. A gente espera que às vezes melhore um pouco. Eu sempre falo assim que, querendo ou não, a gente, por muitos anos, as mulheres não poderiam trabalhar, não poderiam fazer nada, e estamos aqui nós duas, advogadas. Então eu falo isso para os pais, eu falo, mas é porque muita gente brigou por muito tempo. Então Sim. A gente precisa também brigar agora para, quem sabe, um dia a nossa esperança precisa não brigar mais. Porque o que muitas pessoas falam assim, mas se é direito, por que tem que entrar com uma ação? Por que tem que fazer? Porque é absurdo, né? Mas... é um absurdo, mas a gente não tem jeito. Débora, eu queria muito agradecer a sua participação. Imagina, como eu já agradeço. Falei aqui, assim, a minha admiração, a minha consideração mesmo, agradecimento, sabe, por toda a confiança que você tem no meu trabalho. Eu agradeço muito, agradeço a participação. Eu falei, não posso deixar da Débora vir aqui um dia. Eu sei que a sua agenda é super corrida, mas eu agradeço muito. E, gente... Bom, esse foi mais um episódio com essa convidada extremamente querida. E eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para você fazer a sua inscrição. Que você também não deixe de assistir os outros episódios. Inclusive, se você puder, ative o sininho das notificações, porque toda semana a gente posta vídeo aqui, então você já vai ser notificado. Dá um like nesse vídeo e também deixe seu comentário, o que você achou, o que você acha, como que tá essa cena do judiciário, o que a gente falou aqui. Eu sei que é bastante coisa para vocês fazerem, mas é muito importante, porque com essas ações, esse vídeo ele chega realmente a mais famílias que precisam também dessa informação. Então, um beijo e até o próximo vídeo.